não tiveram ferimentos, Felipe. Que tristeza, né? Tristeza sem fim esse caso. Obrigado, viu, André, pelas informações, trazendo inclusive o estado de saúde atualizado de uma das vítimas. 4 pessoas perderam a vida nessa madrugada aqui na região de Campinas, por conta das chuvas, enfim, por conta dessa situação, por conta da movimentação nas estradas, por conta de árvores caindo. Vocês têm noção do que é isso? 4 vidas que foram perdidas, 3 em uma estrada que estava chovendo. Ontem tivemos o acidente na Bandeirantes também lá em Limeira, gravíssimo, a caminhonete partida ao meio. A imagem que está no portal cbncampinas.com.br também é chocante por si só, né? A caminhonete, né, que invadiu a pista contrária, enfim, o motorista perdeu o controle e tal, aquaplanou, né, como costuma dizer, e acabou colidindo com uma carreta que vinha no sentido contrário. Gente, é muita coisa que a gente não consegue imaginar direito. E por isso, para tentar entender um pouco mais sobre isso e até tentar dar algumas dicas para vocês aí que estão nos ouvindo, César Uniani está aqui. Muito obrigado, viu, César, pela presença no Estúdio CBN. Imagina, eu que agradeço mais uma vez aqui com vocês. Vamos tentar ajudar aí os nossos ouvintes. Porque nós estamos na época já de viagem, muita gente já vai começar a pegar a estrada já a partir de amanhã, não é, pro período aí do Ano Novo, e nós temos a previsão de chuva para os próximos dias. Óbvio que a gente não dá pra cravar que nesses acidentes aconteceram por causa da aquaplanagem e tal, mas a gente sabe que isso acontece. O que é o efeito de aquaplanar? Boa pergunta. A aquaplanagem, na verdade, é você imaginar que entre o pneu e o solo você tem um filme de água. E o que colabora para o descolamento, né, vamos dizer, do pneu com o solo e esse filme de água entrar ali? Vamos lembrar que o pneu ele já vem com um desenho prevendo de que ele vai encontrar um volume de água e cortar essa água. Porém, pneus que estão ali careca, né, ou descalibrados, contribuem para a aquaplanagem, independente da velocidade. O terceiro, a velocidade. Às vezes você não está numa velocidade tão alta, mas está com um pneu em más condições. Vai acontecer a aquaplanagem. Por vezes você está com pneus em ótimas condições, mas excede na velocidade. Dependendo do volume, vai acontecer a aquaplanagem. E a terceira dela é, sem dúvida, o volume de água que você está tentando enfrentar ali. Uma dica que eu gosto de dar é o seguinte: mesmo à noite ou durante o dia, quando você mantém distância do carro que segue à frente, você sai daquele spray que o carro da frente solta. Você ganha em visibilidade de solo. Você pode notar que o carro que segue à frente, ele deixa um rastro, uma pegada no chão. Aquilo ali é um indicativo importante do volume de água que você tem na pista. Se você perceber de que aquele rastro está bem presente, significa pouca água. No entanto, se ele fecha rápido, é muita água. Antes de chegar ali, tire o pé do acelerador, diminua a velocidade para entrar ali desacelerado e evitar o fenômeno da aquaplanagem. E quando a gente fala para a gente reduzir a velocidade, quando a gente está enfrentando uma situação de chuva, ela não é apenas para a gente está apenas falando isso de boca para fora. Não, tem uma diferença importante até na frenagem do próprio veículo. Bom, para você ter uma ideia, em média, entre um piso molhado e um piso seco, a sua desaceleração ela é dobrada. Então vamos lá. Se eu, por exemplo, estou a 60 km por hora e preciso de 30 metros para parar, com os mesmos 60 km por hora num piso molhado, eu preciso de 120, eu preciso do dobro. Então, quando você mantém distância do carro que segue à frente, primeira coisa, seu tempo de reação. O que as pessoas não entendem muito é que quando você vê uma luz de freio acendendo, na verdade, você enxergou aquilo com um delay de 1,5 segundos. As pessoas acham que enxergam as coisas através dos olhos, mas não é verdade. Os olhos são só passagem. Por exemplo, por que o goleiro, num pênalti, ele tenta escolher o lado? E olha que é um cara, né, treinado, tem uma complexidade física imensa, uma explosão imensa. Por que ele faz isso? Por causa do tempo de reação. Entre ele bater, o centroavante, enfim, o cara bate o pênalti, entre ele olhar, entender que foi para a direita, reagir e pular, se ele fizer isso, a torcida adversária está gritando gol, a bola passou. Ele adivinha o lado, mas a bola passa. Por quê? Tem o tempo de reação.
trouxe essa analogia do futebol para trazer para o trânsito. Quando você vê uma luz de freio ou um carro desacelerando na sua frente, na verdade ele já desacelerou com 1 segundo e meio antes. Se você andar colado nele, com esse delay, o que são 1 segundo? Muito fácil. Se você estiver a 80 km por hora, a cada segundo você percorreu 22 metros. Então imagina, o carro freou, você percorreu 22 metros sem fazer nada por segundo. Por isso que a gente insiste, mantenha 2 segundos do carro à frente, independente da velocidade. César, mas como é que eu meço 2 segundos? O pessoal deve estar perguntando aqui. O carro que segue à frente, ele passa por um ponto fixo, uma cabeceira de ponte, um poste, uma árvore. A hora que ele passar, você conta 1001, 1002. Quando você termina essa conta, você tem que chegar nesse ponto fixo. Significa que você está 2 segundos. E por que segundos? Às vezes eu escuto amigos especialistas falando assim, não, a 80 por hora, 30 metros. Cara, quanto é 30 metros? É muito difícil. A gente não tem uma trena no olho. Não dá pra gente, né? E talvez 30 metros seja bom para 80 por hora. Mas para 100, com certeza tem que ser mais. Para 40, pode ser menos. Então, sempre que você usa metros por segundo para avaliar a distância que você está do carro da frente, e aí deixando claro por que 2 segundos, porque você só vai enxergar o que aconteceu, você só vai reagir ao que aconteceu com o seu tempo de reação com 1 segundo, 1 segundo e meio, aí sim, você identifica, você freia e consegue aí evitar uma colisão traseira, que é das que mais acontece. Agora, vamos combinar, né, Felipe? Não dá para fazer isso falando ao telefone celular, embriagado. Quer dizer, se você não estiver dirigindo o carro de fato, você vai perder esse tempo de reação. Agora, vamos lá. Estamos andando nós na estrada. Aí tá chovendo. Sim. A gente passa, às vezes não consegue perceber mesmo, né? Um acúmulo de água grande na pista. Sente aquela dançada no volante. Muita gente tem por reação automática ou pisar no freio ou virar. Errado. Vamos lá. Você falou dançada, né? Mas na verdade o que a gente tem nessa hora é um susto e um desespero também, né? O carro fica sem controle, Sim. né? Eu trabalho como piloto de teste há mais de 30 anos. A gente testa situações de aquaplanagem a todo momento. Então o que acontece? Quando você aquaplana, vamos lembrar que quem vai chegar primeiro na aquaplanagem, óbvio, é o eixo dianteiro. Quem chega depois, as pessoas acham que é o eixo traseiro, mas não é. É você que está no meio do carro, depois o eixo traseiro, tudo bem? Nessa hora, imagina que o carro virou um barco sem leme, ele está flutuando sobre a água. Quando você vira o volante para um lado ou para o outro, o carro não vai responder. Quando você pisa no freio, ele também não vai responder, porque você está surfando em cima da água. Porém, em dado momento, essa poça vai acabar. E na hora que ela acabar, você vai ganhar aderência primeiro por onde? Pelo eixo dianteiro. Se o volante estiver virado, ele ganha aderência, vai para o lado que o volante está virado, mas lembra que a traseira ainda está na água. Por isso você roda. Então, todo mundo dá essa dica do tipo, olha, aquaplanou, não ponha o pé no freio. Eu vou dizer o seguinte, quando você aquaplanar, você vai pôr o pé no freio, porque é mais forte do que você. É instintivo, né? Olha o que eu vou dizer aqui agora e vai ser potente. Quando você aquaplana, você se assusta. O que é esse susto? Esse susto entra pelo córtex visual, auditivo ou sinestésico uma informação de perigo. Ela bate na amígdala cerebral, que imediatamente ela vai mandar uma descarga para as glândulas suprarrenais e adrenais. Vai vir na sua corrente sanguínea uma tropa de elite de substâncias, a mais potente delas, a adrenalina. Por que quando a gente se assusta, nosso coração bate forte? Porque o seu coração tem que mandar muito rápido sangue com adrenalina para membros de ataque e fuga. Naquela hora, você só pensa em correr ou bater. Então, levar o pé no freio é instintivo. Falar de aquaplanagem, como nós estamos falando aqui, as pessoas nos ouvindo, talvez em casa, sentada num carro, o coração delas está batendo 70 por minuto. Mas a hora que você aquaplana, eu brinco que você chama Jesus de Genésio, seu coração vai para 200. E nessa hora você mete o pé no freio. Portanto, vamos deixar uma coisa muito clara aqui. O que evita acidente não é a direção defensiva, é a direção preventiva, é você se antecipar ao que pode acontecer. 95% dos acidentes não acontecem se você se antecipa. E o que é se antecipar? Desligar o telefone celular antes de entrar no carro, é você ter o pneu em bom estado calibrado, é você manter a manutenção do seu carro, é você, visto uma situação de
piso úmido, tirar o pé do acelerador, manter a distância do carro que segue à frente. Você viu ali um carro meio sambando, um cara falando ao celular meio bêbado, em vez de você pegar seu telefone celular para prever que ali vai acontecer um acidente e você ter um flagrante para você colocar na internet, né, e fazer disso um viral de 15 segundos, cara, saia de perto daquele carro. Faça alguma coisa para evitar aquilo, né? Então, a direção preventiva é o que evita acidente. Quando você aquaplanar, já é tarde. Você abriu mão de se antecipar, está vivendo a situação, tudo aquilo que eu acabei de descrever sobre reações humanas na crise acontece no teu corpo, então não queira viver isso. Tá chovendo? Primeira coisa, pensa se você realmente tem que sair de casa. Para onde você... Exceto se no caso você já tiver e for pego de surpresa. Aí, foi pego de surpresa, cara, tira para... Outra coisa muito importante. As pessoas pensam assim, tá chovendo forte, então o que eu vou fazer? Vou diminuir a velocidade, mas vamos com parcimônia. Por quê? Duas coisas causam acidente. As pessoas falam assim, excesso de zelo causa acidente. Não. O que é excesso de zelo? As pessoas acham que excesso de zelo é o cara que onde a velocidade é 80 e baixa para 40. Isso não é excesso de zelo. Isso, na verdade, é insegurança. Insegurança causa acidente. Então você pega aí em tempos de queimada lá, aquela fumaça, o cara vai lá e tira todo o pé do acelerador dentro da fumaça. Ele tinha que ter tirado o pé antes de entrar na fumaça. E não lá dentro. Para obrigar a redução de velocidade antes de entrar na fumaça. Enquanto eu estou te vendo. Porque se você tirar o pé a hora que eu não estou te vendo, não adianta nada. Outro hábito que as pessoas fazem, entra naquela chuva imensa e liga o pisca-alerta. Você só pode usar, o pisca-alerta ele pode ser usado como, tu avisei, ele deu 6 piscadas e você desliga. Ele não é para você andar permanentemente com ele ligado, porque isso também pode gerar, para quem vem vindo, um entendimento que já que ele não está enxergando nada, de que você está no acostamento, e aí ele freia, porque o pisca-alerta ligado constantemente é em situação onde você para no acostamento, tanto que andar com o pisca-alerta ligado, né, é passivo de multa. Sim. Enfim, então, insegurança causa acidente. Não se está se sentindo seguro, vai para o acostamento, para o carro, vai num posto de combustível. Assim como o que o pessoal chama de excesso de confiança, que eu também discordo, excesso de zelo e excesso de confiança não causam acidente. O que causa acidente é insegurança e imprudência. O sujeito que está chovendo na rodovia dos Bandeirantes, com volume de água, e continua andando a 120 km por hora, não é excesso de confiança. É imprudência. Então, esses dois extremos, insegurança e imprudência, é o que causa acidente. Então, tira o pé, mas tira o pé dentro de uma velocidade que você se sinta confortável aceitável, e que não atrapalhe. Né? Ou então, se tiver forte demais, sim, pare. Mas pare num lugar seguro, sinalizando e daí por diante. Dá um... Eu penso, o que eu penso e o que eu faço quando começa a chover? Geralmente... sei lá, tô numa Anhanguera da vida, 100 km por hora, reduzo pra 80 e vou pra faixa da direita. E não fico na faixa da esquerda. Porque senão, né, porque eu penso assim, eu tenho minha vida pra cuidar ainda. E eu tenho vidas junto pra poder cuidar. Sim. Então... o que a gente precisa entender é de que quando a gente fala de volume de água, o quanto aquela água ela é perigosa ou não, isso vai depender de carro para carro. Sim. Né? Então existem carros que são mais suscetíveis à aquaplanagem, existem carros, por exemplo, carro pesado com tração integral, por exemplo, ele vai conseguir ter um comportamento na água muito melhor do que um carro mais leve, né, andando ali na água. Uma outra coisa que o pessoal confunde, o pneu quanto mais fino, pior na água. Não é verdade. Um pneu fino, ele corta a água mais fácil. Um pneu largo de um veículo esportivo, as pessoas falam assim, o cara que tem carro esportivo, ele não gosta de andar na água porque ele não quer molhar o carro. Cara, um carro esportivo com aquele pneu e com aquela potência é uma arma carregada na mão do macaco. Quer dizer, você não segura 800, 600 cavalos com um pneu largo daquele. Não foi feito para andar na água. Por isso que muitas pessoas acabam se machucando com veículos esportivos lá. E o que o esportivo tem? O pneu é extremamente largo. Então, quanto mais largo, é igual prancha de surf. Quanto mais largo, mais suscetível à aquaplanagem ele é, principalmente se não tiver calibrado. Vamos lembrar que um pneu descalibrado, ele cria uma cunha no meio dele, que é uma por barriga, ali que né? Isso, uma barriga, que a gente chama de efeito cunha. A água entra pelo meio do pneu e levanta o carro. Então, calibre um pneu. É de graça. O ideal é você calibrar toda semana. E nessa toda semana, você não para abastecer? Vai lá.
calibra o teu pneu, use a calibragem específica pro seu carro. Uhum. As pessoas também às vezes se confundem nessa história, acham que, eu ponho 30. Não, mas é o que está no manual do seu carro? Não, eu acho melhor. Não, você não tem que achar melhor. Você tem que pôr o que é especificado, né, pro teu carro. Tem um manual de instruções exatamente para isso. Exato. Né? César Uniani, muito obrigado. Viu, Imagina, eu que agradeço. Um feliz 2023 para todos vocês. Feliz 2023 para vocês. E com essas dicas aqui, é bom você tomar cuidado também para não sair aquaplanando por aí, ainda mais nesses próximos dias. É isso aí. Obrigado, viu, César? 2h56.